dia, eu sou Maria Luísa, sou aqui da comunidade de São Romé, sou estudante de medicina e faço parte da Pastoral da Saúde, do 10º. Hoje é um prazer estar aqui falando sobre saúde, no Dia Mundial da Saúde, e espero que vocês aproveitem. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar assim, eu vou entender que está muito rápido, eu vou falar um pouco mais devagar. Está todo mundo conseguindo ok? Está direitinho? Então tá bom. O tema então é a ação global e a cobertura universal de saúde. E gostaria de iniciar com essa reflexão. Será que a gente sempre consegue cuidar da nossa própria saúde quando a gente precisa? É uma frase que causa um impacto assim, né, no nosso interior, porque cuidar da nossa saúde não depende só da gente, porque a gente depende de muitas assistências que às vezes são sobrecarregadas, mas também depende da gente reconhecer que a gente precisa de cuidar da nossa saúde e reconhecer que a gente precisa desse cuidado. A definição de saúde, então, pela Organização Mundial da Saúde, ela vai além daquela saúde física e mental também, que tem sido muito falada, mas ela engloba, ela une a ideia social também, né? A pessoa com saúde, ela precisa ter uma boa relação em comunidade, com o outro, a sociedade, a sua assistência. E a gente lembra, né, dessa questão, que é uma campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e moradia, que também é algo que a gente sempre tem que despertar no nosso coração, que tem nos feito quanto a isso e a nossa diferença no mundo, da nossa caridade com o próximo. E essa cobertura universal da saúde, ela seria esse cuidado, tanto prevenindo, né, antes de acontecer, durante a doença, na cura, na reabilitação de doenças que já aconteceram, e também nos cuidados paliativos, que não só necessariamente é o final da vida, é o cuidado de uma doença que acompanha o paciente durante a sua vida. E também a questão de não sofrer dificuldades financeiras para ter essa assistência, que é fundamental. Eu gostaria de trazer essa curiosidade, que às vezes a gente não sabe, mas a Igreja Católica é uma das instituições de caridade maiores do mundo, né? Historicamente e hoje em dia. Ela foi responsável principalmente pelo cuidado da saúde, quando a gente pensa na história do Brasil, porque nem sempre tivemos esse sistema público de saúde. E a Igreja Católica ela foi responsável por instituir aquelas Santa Casa de Misericórdia que funcionam até hoje. E elas dão assistência em lugares que o Estado não consegue prover, né? São vinculados a essa assistência à saúde, desde atendimentos hospitalares de alta complexidade. E o SUS, se formos pensar, ele foi criado recentemente, ele foi instituído em 1988 pela Conferência de Saúde. E a partir disso, então, a gente começou a ter uma assistência propriamente dita do Estado. Ele veio com o princípio de universalidade, atender a todos os necessitados da saúde, integralidade, a diferentes tipos de necessidades de saúde, e a equidade, que seria o cuidado proporcional às pessoas, né? Não é uma igualdade, porque igualdade seria injusto, porque tem pessoas que precisam de mais do que outras. Então ele vem com esse princípio. E agora eu vou começar a falar sobre cuidados, né, de prevenção, que eu achei interessante de ser dito também, sobre o cuidado da saúde, né, orientações que às vezes na correria do dia a dia a gente não recebe e eles não ficamos sabendo. Se eu fosse reunir assim, coisas que poderiam promover saúde de uma forma muito eficaz, eu diria que entraria saúde bucal, alimentação saudável, saúde mental, exercício físico, sem vícios, né, ausência de vícios e hábitos consistentes. Quando a gente pensa em saúde bucal, muitas vezes a gente pensa que é só pela estética e não tem um problema necessariamente nisso. É importante a gente estar bem consigo mesmo, mas a saúde bucal ela vai muito além disso. A saúde bucal ela nos permite alimentar, nós conseguimos ingerir alimentos que ajudam no funcionamento
exemplo, no envelhecimento, acabam perdendo esses dentes e isso dificulta também, causa uma qualidade de vida muito ruim quando a gente não consegue alimentar, não conseguimos realizar os hábitos intestinais de forma adequada. A gente observa muitos pacientes que ficam internados e sofrem com esses problemas e acabam precisando de métodos invasivos para promover esse alívio. Então, é algo importante também. A saúde bucal entra no cuidado contínuo também, na questão de inflamações. Aquelas inflamações que ficam na gengiva, não é comum e não deveria ser comum a pessoa sofrer com isso, porque é uma inflamação que está acontecendo de forma crônica, arrastada, e que ela está associada a risco cardiovascular também. Né? Todo estresse no organismo, toda inflamação que ela é crônica, se não é cuidada, ela favorece o risco. A gente tem esses estudos mostrando o risco cardiovascular associado, a saúde da alimentação saudável, o que a gente tem que ingerir, né? A gente deveria buscar se embalar menos, descascar mais. Essa industrialização, embutidos, quando a gente pensa em salsicha, presunto, alguns condimentos que são muito industrializados, eles fazem mal para o nosso organismo. Se consumidos de muita frequência, diários, aqueles temperos prontos, eles estão associados a alterações, né? Ao risco de câncer de intestino, esses alimentos que ficam muito queimados, isso tudo é tóxico para o nosso organismo. Também é importante. A saúde mental também tem sido muito falada nos últimos anos, principalmente pela pandemia, deu muito impacto na nossa saúde. E isso é importante ser dito, porque a saúde mental muitas vezes não é perceptível, o indivíduo sofre, ele fica com dificuldade de reconhecer, ou às vezes medo de pedir ajuda. E a saúde mental também é importante, ela é um estressor. Você pode pensar que assim como você precisa tomar um antibiótico quando está com uma infecção bacteriana, a infecção que também causa mal e pode causar complicações, a saúde mental também é muito importante e tem que ter essa atenção. Esse estresse contínuo, o humor triste, arrastado, também faz mal para o coração, faz mal para a nossa mente, causa, associado, né, à questão de demência, não necessariamente causa, mas é um fator de risco. Então, a saúde mental não é só sobre você estar feliz, mas você estar bem consigo e conseguir estar bem para o outro também. Exercício físico é um ponto também muito importante, que às vezes a gente pensa que é só pela estética, vou fazer uma academia para ficar forte, assim, né? Também não tem problema, digo novamente, estar bem consigo é importante, mas o exercício físico, principalmente a musculação, aquela atividade que dá impacto, é muito importante para a saúde dos ossos quando a gente pensa a longo prazo. O que vai estimular o osso a não ficar fraco e não quebrar facilmente ao longo da nossa vida, de envelhecimento, é a gente estar estimulando ele, né? E ele vai ser estimulado também pela nossa alimentação, é muito importante consumir cálcio, ter vitamina D, mas também fazer exercício físico. O exercício físico também é uma ótima ferramenta para a saúde mental, justamente. Libera hormônios que ajudam a gente a regular a nossa emoção. E também o exercício físico, ele é importante para a gente ter uma reserva muscular. Muitas das vezes a gente pensa que a gente vai precisar disso quando a gente for mais velho, para ser mais ativo, menos dependente, ter força nas pernas, conseguir andar e fazer as coisas que gosta também. Mas a reserva muscular ela é importante a qualquer momento da vida. Ela está associada, por exemplo, à prevenção da mente, né? A prevenção da memória, o Alzheimer, uma das melhores prevenções que a gente fala hoje em dia é ter essa força na perna. Também está associada ao risco que a gente pode acontecer a qualquer momento de precisar ficar internado, ou aconteceu algum acidente com a pessoa. Essa reserva muscular ela vai fazer falta na recuperação do agora, da saúde dela de hoje. Isso tudo muda a recuperação, o tempo de internação e a sua recuperação. E a ausência de vícios. A gente destaca sempre o cigarro e a bebida. O cigarro, se a gente for pensar, é um fator de risco para qualquer coisa. Você pensa em alguma doença, que às vezes não tem nada a ver, mas se for olhar o cigarro, é um fator de risco.
para essa doença ser mais grave, para ela ser pior, ou às vezes desenvolvimento da doença mesmo. O álcool ele não tem uma dose segura, né? Antigamente se falava de tomar um vinho, né, no almoço, mas hoje em dia a gente tem sido mais rigoroso quanto a isso. Tem a dose que é tóxica, que já não é recomendada mesmo, mas também não tem uma dose segura. Se possível, a gente diz para evitar. E também o vício entra em várias questões, não só o que a gente consome de substâncias, mas também nossos hábitos, né? Hábitos que são associados a vícios que nos causam mal. E acho que o que fecha tudo isso é a consistência dos nossos hábitos. Ser saudável não só um dia, não só uma semana, mas buscar melhorar a cada dia. E se você não conseguir ser saudável um dia, não está tudo perdido, né? A gente sempre pode recomeçar a qualquer momento, mas é importante que a gente sempre consiga manter essa consistência. Nesse balãozinho, eu coloquei coisas que a gente vê no dia a dia, que é muito comum, às vezes a gente acha que é inofensivo, e muitas vezes não. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios. É uma medicação muito comum, muito recomendada em alguns casos, mas é muito perigoso o uso indevido. Seria esse uso sem indicação. Anti-inflamatório, a gente pensa em ibuprofeno, cetoprofeno. Esses anti-inflamatórios ajudam quando a gente tem uma inflamação acontecendo, mas eles são perigosos, tanto pela questão da nossa saúde do estômago, ele pode fazer lesões no estômago, então não usar cronicamente. Se está precisando de tomar todo dia, tem algum problema aí, então precisa consultar para ver isso. Também está associado a sangramentos, né, do intestino, ele também prejudica a saúde renal dos rins, então esse uso crônico pode causar uma doença renal crônica lá na frente, então é muito importante que não seja feito o uso sem indicação. Também a gente tem que sempre lembrar, a gente está no Brasil, um país que é tropical, tem muita dengue, essas infecções transmitidas, né, por multiplicada do mosquito. Muitas vezes esses sintomas se confundem até com uma gripe. Então, a gente usa o anti-inflamatório quando, por exemplo, estamos com dengue, a dengue abaixa a plaqueta. Então, esse anti-inflamatório também facilita sangramento. Então, pode acontecer de ser um caso mais grave pelo uso indevido de medicação. Então, a gente sempre tem que ter noção, assim, estou com o corpo doendo, está meio estranho, pode ser uma gripe, mas a gente também nunca pode descartar que não pode ser uma dengue, porque é muito comum. Então, a gente tem que evitar esses anti-inflamatórios, às vezes preferir um dipirona, um paracetamol. O paracetamol também tem que ter cuidado com o fígado, não pode abusar, mas é tudo na indicação e no cuidado. O uso indiscriminado também de antibióticos. Às vezes a gente faz um tratamento, sobra um pouco de antibiótico e a gente guarda. E aí, estou meio mal, vou tomar esse antibiótico. Não, a gente recomenda que não faça isso, porque o antibiótico, ele depende de qual lugar que é essa infecção para ele agir, depende da dose que você tem que tomar para funcionar, e às vezes o tempo, porque às vezes o médico passa, por exemplo, deu uma infecção de garganta, aí passa para tomar 7 dias. Só que às vezes no quinto a pessoa já não está sentindo nada. Só que é importante a gente olhar a receita e ver quantos dias que está pedindo. Porque quando a gente pensa numa simples infecção de garganta, a gente não completa esse esquema até os 10 dias, a gente pode ter seleção das bactérias que são mais resistentes. Então não foi tratada com aquele antibiótico que deveria ter sido no início, vai precisar de um mais forte. E também tem o risco de complicações. A infecção bacteriana da garganta, né? A gente tem uma complicação que a gente fala no coração, que é a febre reumática. Às vezes ela vem com uma destruição, uma alteração da nossa válvula do coração por causa dessa infecção bacteriana. E quando a gente toma esse antibiótico por 10 dias, que precisa, a gente evita essa complicação crônica no futuro. Às vezes também, ao invés de tomar isso por 10 dias, é uma bezetacil, que é uma dose única ali, já resolve. Mas o que eu quero dizer é que o antibiótico ele precisa tomar da forma correta, na indicação correta e também quando indicado. Muitas vezes a maioria das infecções são virais. O antibiótico ele não vai tratar o vírus, ele vai tratar a bactéria. Então, se a gente tem uma infecção que é viral, ela pode complicar depois com a bacteriana. Aí sim tem a indicação do antibiótico, mas não é uma gripe, então o antibiótico vai resolver, porque não vai mudar o curso, né? O tempo de duração. Às vezes a gente tem que ter paciência para respeitar o
próprio corpo e a recuperação. Muitas coisas que a gente faz não vai mudar o tempo, né? É preciso que seja um tempo de cuidado. Em relação ao raio-x, né, esses exames de imagem, eles não são inofensivos, eles não são só para tranquilizar. Tudo é indicação. Às vezes a gente vai, consulta e fica triste que o médico não pediu um raio-x porque você achava que precisava ou que você tem medo que ele não te cuide direito. Mas a gente precisa de confiar assim também, né, no profissional. Se ficou em dúvida, pergunta para ele poder te esclarecer que o tratamento é assim, é o médico, os outros profissionais fazem o cuidado, mas você também participa do cuidado. Então, se ficou alguma dúvida, é importante que você tire, que você esclareça, para você confiar também no seu tratamento. Mas o que eu quero também alertar é que o raio-x não é inofensivo, ele não é só uma imagem que você faz, toda vez que passar mal, você vai fazer. Que ele tem seu efeito acumulativo de radiação, ele pode causar alterações, né? Essas radiações frequentes, muito recorrentes, elas podem desenvolver até cânceres, então nada é inofensivo, assim, né? Tudo é na indicação. E vitaminas também não são inofensivas. A gente teve um tempo atrás uma reportagem falando de pessoas que estão usando doses muito altas de vitamina, mesmo sem precisar. E eles também são tóxicos, né? Eles acumulam no organismo, sobrecarrega fígado, sobrecarrega rins. Então, as vitaminas elas devem ser repostas quando tem a deficiência, a falta dela. Aí a gente vai saber como esses sintomas que às vezes o paciente tem, ou em exames, né? Às vezes viu que a vitamina D está deficiente, aí tem indicação. Às vezes a vitamina D está baixa, mas não tem indicação de repor. Ou a vitamina B12 está baixa, mas ainda não tem indicação de repor, mas não pode estar deficiente, é a falta mesmo. Agora eu vou falar um pouco sobre, ao longo da vida, cuidados para cada idade, assim, faixa etária, que eu acho que são importantes. Quando a gente pensa no bebê, na criança pequena, a gente tem que focar muito em evitar doenças, principalmente preveníveis. A gente fica um foco na prevenção e no desenvolvimento adequado. Uma coisa que a gente tem notado é a cobertura vacinal, ela tem reduzido e a vacina é muito importante para evitar doenças que são preveníveis, mas às vezes não evitar, mas que os quadros sejam mais leves, que precisam de menos internação, menos intervenção mesmo hospitalar. A alimentação saudável desde cedo, a criança ela não sabe que o chocolate é gostoso, a gente dá, ela gosta e acaba ficando comendo, né, ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa, não vou dar uma comida sem sal para o bebê, porque tem que ser comidinha gostosa, mas a gente sabe que ele vai gostar mais do sal. Então, se a gente iniciar sem sal, é mais saudável para ele e ele vai abrir o paladar para mais coisas saudáveis, não vai ficar tão seletivo. E o que molda o nosso paladar, principalmente, é nessa introdução alimentar, depois do aleitamento, né? O que a criança recebe depois disso molda o paladar dela e ajuda ela a ter hábitos saudáveis, né, posteriormente. Então a gente sempre valoriza o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses para as pessoas que conseguem, para as mães que conseguem, porque o aleitamento ele é uma fonte de nutrição que não tem como comparar com nenhuma fórmula do mercado. Ela protege o bebê, né? Algumas vacinas que a mãe toma no leite sai a proteção do bebê, ele é muito pequeno e não tem um sistema imune tão forte, então ele recebe da mãe pelo leite. Isso é muito importante, ajuda a sucção, né? Quando ele vai mamar, ele consegue fortalecer e desenvolver a face, os músculos da mastigação, ajuda a prevenir a otite, que é a inflamação do ouvido. Então, a gente sabe que é difícil o aleitamento, mas a gente estimula sempre que possível. Evitar ao máximo o açúcar e ultraprocessado a todo momento da vida, mas a gente fala que se puder ser 0 até os 2 anos de idade, porque a gente entra na saúde bucal, no cuidado da criança, nos riscos que ela sofre, né? O intestino é mais sensível. Então, às vezes, a gente não ato de carinho, quer dar um pirulito, uma bala para a criança, mas pensar assim, eu vou ter mais carinho com ela se eu oferecer uma fruta ou algo saudável do que algo assim, mesmo que para mim isso signifique, né? Às vezes, não sei, alguma pessoa pode se sentir
quando a mãe fala, ah, ele não come doce, quando você vai dar um doce para a criança. Mas às vezes entender também que a mãe está preocupada com o que essa criança vai comer, porque uma vez que pega o açúcar é difícil de tirar. Então, em relação à alimentação de doces também, a criança às vezes ela fica beliscando um pouquinho de doce a cada momento. Se puder, a gente orienta o doce a partir dos 2 anos, né? Se for comer, como é um momento do dia, não belisca a todo momento, porque isso também facilita cáries, né? A higienização da boca ela acaba ficando ruim, porque se está comendo o tempo todo, vai ter esses resíduos no final. E cuidado com os dentinhos mesmo, que eles não sejam permanentes. Às vezes a gente pensa, a criança ela não está com o dente permanente ainda, então não tem problema ter cárie. Mas tem problema, a cárie ela pode dar complicações, pode dar infecções na boca, também prejudica o dentinho que está lá em cima, que ele ainda não apareceu, mas ele está lá formado. Então, se a gente cuida desse que está provisório, a gente está cuidando do que vai vir permanente também, além de não deixar ele alterado, com operação estética também, que a gente sabe que incomoda a criança, as outras pessoas veem também, então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Se identificou alguma manchinha, levar para o dentista avaliar. E a suplementação de vitamina D, hoje em dia se fala de suplementar até os 18 anos de idade, já está associada a uma melhor nutrição, também de desenvolvimento da imunidade, nos últimos estudos. E sobre telas, a gente inclui tela de celular, mas tela de computador, tela de jogo, tela de TV, tudo isso é tela. E se possível, até os 2 anos de idade não usar, porque isso acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Às vezes ela deixa de brincar, coisas que deixariam ela exercitada, ajustaria a habilidade dela, né? Ao brincar, ela exercita a criatividade. Quando ela deixa de fazer isso para usar a tela, ela está muito passiva, ela recebe muitas informações. Nós adultos não conseguimos lidar com tanta informação que a gente recebe todos os dias nas redes sociais. Isso causa angústia na gente. Imagina uma criança que ela tem uma emoção ainda muito natura, e a gente tem que cuidar também com os conteúdos que as crianças estão acessando. Isso está muito associado à sua saúde mental a longo prazo. E evitar as telas até os 2 anos, limitar 1 hora por dia, 2 a 5 anos, 2 horas por dia, 6 a 10 anos, 2 a 3 horas por dia. Assim, a gente sabe que é difícil, principalmente que agora a gente usa muito como forma de estudo, mas se não for possível esse tempo, a gente tentar incluir coisas fora de tela no tempo livre, né? Sair ao ar livre, passear, tentar fazer alguma atividade que tire um pouco dessas telas. E a relação da tela também está associada com a impulsividade. Tem se notado muitas crianças com dificuldade de concentração, dificuldades na escola, de conseguir concluir uma atividade até o final. Isso tem aumentado muito. E não necessariamente é algum diagnóstico, né? Às vezes é o hábito da criança todos os dias. Isso tem sido um fator até confundidor, né? Tem aumentado essas queixas nos consultórios. Mas a gente sempre tem que pensar em descartar coisas que estão acontecendo durante o dia a dia dessa criança. E acompanhamento do crescimento, né? Se essa criança está na curva da altura, do peso, se ela está atrasada, isso tudo é um acompanhamento de rotina. A criança é importante de não só consultar quando passa mal, mas ela é importante acompanhar o seu crescimento para ver se tem alguma alteração, muitas vezes silenciosas. Muitos hábitos que definem a saúde começam na adolescência também. A gente tem um foco de saúde mental e incentivar a atividade física. Os adolescentes eles passam por alterações hormonais muito fortes, né? Está entrando na adolescência, o adolescente às vezes ele se sente um pouco perdido nos sentimentos, ele não se sente uma criança, mas ele também não se sente um adulto. E é importante a gente ter esse olhar, assim, esse cuidado e tentar colocar no lugar, né, de uma pessoa que está mesmo com essas confusões e oferecer um apoio, se notar um humor entristecido, não há problema.
autoridade também, os pais, os responsáveis, eles precisam ter essa responsabilidade sobre o adolescente, né? Ele não responde pelas suas ações, muitas vezes ele não tem consciência dos impactos das suas vezes, e os alunos precisam estar nesse lugar de orientação. Em relação ao adulto, né, ao adulto jovem, a gente também continua incentivando a saúde mental, a atividade física, a não usar álcool, cigarros e drogas. E o que ajuda também a regular nosso dia a dia é a gente expor um pouco ao sol pela manhã. Às vezes a gente nem imagina o quão bem isso pode fazer, mas isso ajuda a gente a despertar melhor, a gente entender o dia e a noite, porque às vezes a gente fica numa sala fechada ou no trabalho, né, num lugar fechado, com luz artificial, a gente perde um pouco a noção do tempo. E a gente precisa ter esse contato com a natureza e ao acordar e ver o sol pela manhã, isso já libera, né, o controle do nosso organismo mesmo, algo químico que ajuda a despertar a gente. E também ao dormir, né, desligar das telas, se possível uma hora antes, fazer algo que te acalme antes de dormir, porque já ajudar pessoas que sofrem com insônia, ansiedade, isso tudo é muito importante. A gente se desligar um pouco com a noite. Dormir sempre nos mesmos horários, acordar sempre nos mesmos horários também ajuda a regular nossas emoções, o nosso dia a dia. A rotina é muito importante para o nosso bem-estar. E a gente entra sobre a questão de privação do sono. A privação do sono ela não causa só mau humor, ela causa também um risco aumentado de obesidade, de hipertensão, que é a pressão alta, e a ansiedade também. A gente tem notado alterações metabólicas que a gente fala, né? Alteração no controle da pressão, alterações na obesidade, que às vezes ela também pode vir de maus hábitos, assim, estressores para o organismo. E a dica, né? Já falei, horário fixo para dormir, evitar telas próximas desse momento. Prevenir agora evita complicações no futuro. Isso seria para o adulto, né? O adulto e a qualquer idade. Mas a gente fica sempre pensando sobre essa faixa etária de rastreamento de doenças de forma precoce, né, para não desenvolver, e o controle das doenças que a pessoa já pode ter ou manifestar. O que chama a nossa atenção é que muitas doenças, né, a gente sempre fica pensando na diabetes e na hipertensão, que é a pressão alta, elas são muito comuns, elas são silenciosas, elas são preveníveis em alguns casos, né? Elas são controláveis. Acredito que isso é o mais importante, elas são controláveis. Então, a gente tem, por exemplo, um diagnóstico, a gente não desanimar com esse diagnóstico. Ele ajuda a gente saber o que a gente precisa e a gente controlar também. A gente entra no controle da pressão, da diabetes, que é o açúcar no sangue, a dislipidemia, que é quando os lipídios, que é a gordura, ela fica maior do que o devia. Está associada à nossa própria obesidade, à presença de gordura nos nossos órgãos, que é um fator de risco cardiovascular também, está associada a complicações. E também, quando a gente pensa nos vasos, a gordura nos vasos, ela impede que o sangue chegar onde ele precisa. Então, dependendo, ela pode se obstruir tudo. E aí a gente tem, por exemplo, o infarto. Ele acontece dessa maneira em alguns casos. A gente também sempre pensa na questão da mulher, o câncer de mama, o colo do útero, que são acompanháveis, né? O câncer de mama ele é acompanhado pela mamografia, a partir da indicação da idade. O câncer de colo de útero ele é prevenível. A gente tem vacina, que é a principal causa do câncer de colo de útero, é a infecção por HPV. Essa vacina, ela existe principalmente para as crianças e adolescentes, mas nessa faixa etária é muito importante que a gente vacine essas crianças. Às vezes fica um receio de vacinar essa criança como se estivesse incentivando ela a fazer coisas que, né, da faixa do adulto. Mas não é sobre proteger ela ali pro agora, é proteger ela para o futuro, né? E essa relação do câncer de colo de útero ser prevenível, e ela também é identificada precocemente no Papa Nicolau, né, que a gente tem disponível. A partir dos 25 anos a mulher tem indicação de fazer,
e verificar, né, de acordo com as demandas do seu médico, o acompanhamento que deve ser feito. E às vezes a gente pensa, será que está atrasado? Tem mais de 2 anos que eu não fiz, mais de 3 anos que eu não vejo como que está. É importante a gente às vezes lembrar, anotar, de falar, não, agora tem que ver sobre isso. Em relação à redução do estresse e atividade física, hoje em dia tem sido assim, uma mudança mesmo, tem sido muito mais frequente doenças crônicas, quando a gente pensa na questão cardiovascular, em câncer, isso tem sido muito mais comum. Ainda não se sabe ao certo o que tem feito isso acontecer, mas a gente tem as nossos pensamentos de um modo de vida espessor, esse estresse do dia a dia que tem tomado muita conta da gente, a nossa alimentação muito industrializada, essas inflamações crônicas, essas doenças que não são cuidadas, não são controladas, cessar, né, etilismo, tabagismo. E a gente sempre tem em mente, assim, é importante a gente conhecer sobre a saúde da nossa família. Às vezes a gente pensa assim, será que na minha família tem isso? Às vezes a gente fica guardando, né? Tenho medo de que outra pessoa saiba sobre isso. Mas também isso depende de cada pessoa, sobre como ela se sente confortável com isso. Mas você, às vezes, conversar com o familiar é importante. Às vezes tem umas doenças que elas são associadas à história familiar. Quando a gente está na consulta e perguntar, tem algum familiar que já teve câncer de intestino? Teve algum familiar que já teve câncer de mama? Às vezes essa informação é importante, às vezes a gente tem que refletir assim, antes da consulta. Será que tem algum familiar que tem alguma questão assim, né? Que às vezes a gente muda o pensamento do diagnóstico também, ou até de investigação. Tem algumas indicações da gente investigar em alguns casos. Aqui em relação à gestante, eu gostaria de colocar uns sinais de atenção. Você pode ser gestante ou conhecer alguma gestante, sempre ter em mente que uma dor de cabeça forte, essa dor de cabeça que altera a visão, ou às vezes a dor de cabeça em si da gestante já é olhada de uma forma diferente, algo que mais chama atenção e precisa ser avaliado. Inchar muito as faces, as mãos, os pés. É normal que na gestação a gestante fique um pouco mais inchada, mas às vezes inchada mais também, tem que ter um acompanhamento. Sangramentos, né, normais devem ser acompanhados desde pequenos até intensos. Perder líquido, né, a gente às vezes pensa, será que a bolsa rompeu? A gestante com febre também tem que ter esse cuidado. Lembrar que a gestante também, ela passa por um período que a imunidade dela fica menor. Então, a gente também tem que ter noção, assim, às vezes uma simples febre pode ser algo mais forte que ainda não se manifestou, diferente da população comum. A gente fala que criança e gestante são quase mundos à parte, são coisas muito específicas que a gente tem que ter cuidado. Dor abdominal muito intensa, né, dor na barriga, notar que diminuiu o movimento do bebê, às vezes a partir das 28 semanas a gente já tem um padrão de movimentação do bebê. Então, se ela nota que ele parou de movimentar igual ao costume, é importante a gente ter essa avaliação. Não que é para ficar assim, bitolado, muito preocupado e ansioso em relação a isso, mas é só um ponto de atenção. Cuidar com os dentes enquanto gestante também. A gente sempre fala dessa avaliação bucal, porque às vezes uma infecção, uma inflamação, um problema dentário está associado a parto prematuro na gestante. Então a gente também tem que lembrar dessa questão, evitar ultraprocessados, né? Principalmente açúcares. A gestante já tem uma facilidade em desenvolver diabetes gestacional. Pode não ser permanente, né? Mas pode acontecer durante a gestação a diabetes, mas que também causa problema não só para a mãe, mas para o bebê. Então, é importante acompanhar e cuidar, e tem forma de controle também. Tomar café, a gente às vezes orienta, se a pessoa não consegue ficar sem, tentar tomar só um pouquinho, então, né? A gente fica limitando a 200 miligramas por dia, que o café também ele não é tão liberado assim para gestante. Alguns chás também tem que tomar cuidado. Mesmo que naturais, a gente tem que ter atenção que alguns estimulam o útero a contrair, então a gestante tem que ter um pouco mais de atenção. O álcool não tem dose segura para gestante, né? Carnes cruas, leite não pasteurizados, a gente tem que ter atenção para a gestante que ela tem uma imunidade menor também. E isso facilita
pode ter. E se isso acontece durante a gestação, ela pode ter problemas no feto, né? O desenvolvimento de malformações. E a gente também lembra, no caso, é importante a gente orientar que ela consuma lugares que ela confia no cuidado. Se possível, fazer o próprio alimento, né? Na maioria das vezes, a gente não tem como saber como o outro prepara o alimento, seja uma salada, seja uma carne. É importante que a gestante tenha essa atenção. E o uso de repelente apropriado para a gestante é importante. Aqui a gente entra na questão de vírus, né, a zika, que é transmitido pelo mosquito da dengue, que elas causam problemas muito importantes no bebê. Elas podem causar microcefalia e malformações graves. Então a gente orienta que a gestante ela procure um repelente que seja adequado e que tenha o selo da Anvisa, para garantir essa proteção mesmo para ela contra essas infecções. E pedir ajuda é cuidado, não é fraqueza. E sobre a faixa dos idosos, a gente pensa que viver mais é importante, viver bem é essencial. A gente tem que ter um cuidado na autonomia, na qualidade de vida, prevenir quedas, né? Às vezes não é interessante a gente manter muitos tapetes ou não deixar, a gente às vezes, muito acesso às escadas, se possível a gente orienta que evite. Uso de sapatos que fiquem mais presos ao pé, evitar chinelo, porque às vezes o chinelo não encaixa direito no pé, escorrega, sai, acaba causando quedas. A gente orienta também não manter lugares muito escuros durante a noite, né, principalmente no caminho do banheiro, que às vezes acontece de ter mais frequência à noite para fazer xixi. Então não ficar tão escuro, porque pode facilitar quedas. Orientar também a quando vai levantar, está deitado, vai levantar, para o tempo, fica um tempo sentado, e aí sim levanta, porque às vezes quando a gente deita e já levanta de uma vez, a pressão cai, principalmente no idoso, ele pode ter o que a gente chama de hipotensão postural. E o uso correto de medicamentos, né, pelo controle adequado das doenças que tiverem, né, se fizer o uso, que ele seja feito de forma adequada. Se identificou que tem problema ali de tomar um medicamento na hora certa, na quantidade certa, e alguém tem a disponibilidade de ajudar, a gente orienta. Se tiver dificuldade em organizar as medicações, a gente também ajuda nessa organização. Inclusive, se alguém precisar de ajuda, pode falar no final da palestra. A gente tenta fazer isso. É importante a gente tomar as medicações conforme o que é pedido, né? E manter a atividade física para a gente conseguir ser mais ativo e menos dependente, porque isso entra também no nosso bem-estar consigo e com os outros. Combater o isolamento social, às vezes a gente nota que um familiar está mais isolado, ele fica mais dentro do quarto, não conversa como antes, isso a gente tem que ter atenção. Às vezes ele pode não estar conversando porque não está ouvindo bem. Então, às vezes você não está conseguindo escutar, porque às vezes a pessoa só fica assim, concordando, não fala muitas coisas, então pode ter um problema de escutar. Isso às vezes tem solução, né? Tem aparelho auditivo que pode ajudar. E às vezes algumas pessoas têm resistência em procurar, usar, mas é muito importante, ajuda muito na qualidade de vida, né? Você conseguir conversar, trocar experiências, isso tudo preenche nosso coração. A gente pensa também no humor, né? A pessoa, o idoso também ele pode se sentir triste, né? Às vezes ele também pode precisar desse apoio com o uso de medicamentos, acompanhamento psicológico também. A gente sempre orienta o sexo noite no tabagismo a qualquer idade, né? Não precisa ser adulto. Se você é adolescente e usa, a gente orienta a acessar também. E se é idoso, também a gente orienta a acessar a qualquer momento. E a gente pensa nos diagnósticos, né, precoces, o câncer de colo retal. Ele é um câncer que a gente costuma fazer o rastreamento a partir de 50 anos de idade. Toda a população, ela recomenda fazer a colonoscopia. É um exame desconfortável, ele é invasivo, mas ele é muito importante para identificar as lesões que ainda não são câncer, ou se tem um câncer, alguns já são operados no próprio exame, e às vezes identificar se tem algum problema. Então a gente recomenda a partir de 50 anos. E os cuidados. E o cuidado, né? Hoje em dia, muitos tratamentos são vendidos com formas de curas, assim, né? Prometem muitas curas e, às vezes, não tem benefício real daquilo, às vezes, o benefício, ele não vale o custo que é
Então, repor vitaminas quando tem a deficiência, a gente só sabe isso quando a gente faz os exames adequados. O uso de hormônios sem indicação clara, né? O hormônio, ele não é um vilão completo. Tem alguns casos que são indicados, né? Por exemplo, na menopausa, às vezes a gente tem indicação, mas não é todos que podem também. Alguns casos têm o risco de desenvolver, né? Algumas complicações. Então, tudo é a consulta médica que vai ajudar. Alguns casos também de reposição de hormônio por estética também, a gente tem que ter esse cuidado, porque não é inofensivo, ele pode estar associado a risco cardiovascular, trombose, e isso tudo a gente tem identificado um padrão muito precoce de pessoas que são saudáveis, não tem fator de risco e acabam infartando muito jovem. E às vezes a gente pensa, será que está usando alguma coisa, né, que pode prejudicar a sua saúde? Check-ups excessivos, né? Fazer muito exame também não quer dizer que é saúde. Às vezes a gente faz mais exames do que precisa, acaba descobrindo uma coisa que nem era um problema, acaba passando a ser um problema, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente não quer dizer que a gente está cuidando da saúde só fazendo todo ano exame, e não ver como que a gente está se sentindo de verdade. E muitos diagnósticos, eles são clínicos, que é aquela conversa mesmo com o profissional. E não precisam de exames para serem confirmados. Alguns casos, alguns exames falando para diagnosticar coisas que são diagnosticáveis com a conversa, com a análise, com o próprio contato com o paciente. A gente tem que também ter esse cuidado. E alguns medicamentos de origem duvidosa, comércio informal também tem sido muito comum. Hoje em dia tem tido reportagens sobre medicamentos que não são aprovados, né, pelo selo da Anvisa, que vêm de fora, são comercializados por pessoas que não são capacitadas. E a gente tem que ter atenção, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente administra no nosso próprio corpo, o que a gente deixa entrar, né? Que substância que a gente está recebendo é algo que é seguro ou não? Porque às vezes a gente vai na onda, a gente não tem indicação e às vezes a gente não usa uma medicação segura. Então a gente sempre tem que orientar nesses casos. Eu fui ao hospital do Senhor para um check-up de rotina e constatei que estava muito grande. Quando Jesus mediu minha pressão, verificou que estava baixa de temor. O termômetro registrou 40 graus de egoísmo. Fiz um eletrocardiograma e diagnosticaram que eu precisava de uma fonte de amor, e que as minhas veias estavam bloqueadas, entupidas por não abastecer meu coração vazio. Ortopedicamente, tinha dificuldade de andar lado a lado e não conseguia abraçar os irmãos por ter fraturado o braço ao tropeçar em minha vaidade. Tinha miopia constatada por não enxergar além das aparências. Queixei de não poder ouvi-lo e ele diagnosticou bloqueio em decorrência das palavras vazias do dia a dia. Senhor, obrigado por essa consulta, não ter custado nada, pela sua grande misericórdia. E eu prometo, após ser medicado e receber a alta do hospital, somente seguir suas palavras, que são os remédios naturais que me indicou e estão no preceituário do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu levantar, vou tomar chá de obrigado, Senhor. Ao entrar no trabalho, uma colher de sopa de bom dia, irmão, bom dia, irmã. E de uma em uma hora, um pouco de paciência, contém algo de humildade. E quando eu chegar em casa, Senhor, eu vou tomar uma injeção de amor e ao deitar 2 cápsulas de consciência tranquila. Todos os dias vou ler a receita, que é a tua palavra, para evitar as doenças e curar as enfermidades. Assim, eu tenho certeza, não ficarei doente e todos os dias serão sadios. Prometo prolongar esse tratamento preventivo por toda a minha vida, para que, quando o Senhor me chamar, seja morte natural.
quando porventura isso acontecer, sei que o Senhor é poderoso e a ressurreição para a vida eterna será certa para todos aqueles que buscarem seguir a tua e sempre. Obrigado, Senhor. E me perdoe por ter tomado o seu eterno paciente. Referências que a gente usou para fazer essa apresentação e obrigada pela atenção de todo mundo que estava aqui presente, né? Obrigada pela pastoral, pelo convite de ter realizado essa palestra. Sempre que precisar, podem me chamar. Ele está meu número, se ficou alguma dúvida, queria tirar alguma informação. Eu sou estudante, mas se tiver algo que está